Olá, turminha do quarto ano! Vamos para a nossa aula de hoje. A nossa aula está muito legal, é a nossa aula de artes. Peguem aí o livro de vocês, abram aí na página 30 e 31, certo? A quarta unidade do nosso livro e nós vamos estudar Era uma Vez ou a Arte de Contar Histórias, né? Então, voltando aqui à imagem, tá vendo nosso livro? Tem aí algumas crianças, né, reunidas, né, no local, e eles estão no momento de contação de história, dá para perceber isso. Fizeram como se fosse um mini teatro, como se fosse a vizinhança, né, ou os alunos de uma escola, né, fazendo aí um mini teatro, e eles se caracterizaram, fizeram até como é atrás? O cenário, lembrei. Fizeram até cenário e tudo mais, né? Legal. Aí na página 31, temos aí os primeiros passos. Que tia vai querer que vocês respondam aí no livro, certo? Vocês podem responder tanto no livro, também podem responder num caderno de artes, na matéria de artes, certo? Aí, eu até coloquei aqui, ó, embaixo, representado por esse marca-texto aqui, amarelo, tá vendo? O espaço que dá para vocês escreverem. E o que não couber aqui, vocês podem escrever aqui nesse espaço. Até delimitei aqui embaixo, tá vendo? Esse espaço que dá, porque é clarinho e dá para escrever. Qualquer coisa vocês façam aí com a letrinha mais forte, né? Com um tom de lápis bem aceso, tá bom? Caprichem. Então, nesses primeiros passos, tia vai explicar. Primeiro pontinho. O que o grupo de crianças está fazendo na ilustração? Tá fácil, eu acabei de dei até a dica, né? Até iniciei a aula explicando essas duas páginas. Segundo ponto, você já experimentou contar uma história? Como foi? Se sim, coloca aí e diz como foi. Olha o livro perguntando, como foi? Esse como foi do livro que tá perguntando, tá vendo? Ele quer saber como foi essa contação, essa contação sua de história. Eu escrevi, sim, eu já escrevi em um diário contando uma história. Eu já fiz uma redação. Eu já me reuni em família quando faltou energia, a gente começou a contar histórias. Eu já contei história com meus amigos na sala de aula, historinhas de terror, de suspense. Eu já contei, tipo, piadas. Eu sou muito criativo. Escrevam aí a resposta, tá bom? Tem que especificar. Não adianta colocar só sim ou não, não, tá bom? Tem que escrever. Até para vocês exercitarem aí na hora de pensar, né, a resposta para vocês, tá? Futuramente vocês vão usar bastante. Terceiro ponto. Alguma vez você assistiu a um espetáculo de contação de história? Se sim, coloca aí. E qual? Eu já assisti. Vou dar até o meu exemplo, tá? Eu já assisti vários teatros, eu assisti muitos, mas um que me marcou bastante foi o teatro da Chapeuzinho Vermelho, onde tinha um lobo mau super engraçado. Gente, eu morri de rir. Não só eu, né? A minha família, foi eu, meu esposo, minha filha. Então me acabei, né, vendo. Eu vi muitos outros de teatro, certo? Eu amo ver teatro com ela, somente teatro infantil, porque infância precisa disso, né? Aí voltando. Página 32, temos aí o início de arte de contar história, né? A arte de contar história. E nessa página, tá vendo? Tem aqui a imagem de um livro e uma pessoa dentro do livro, como se fosse saindo também, né? Cristais ao redor, iluminado o caminho, né? Da pessoa aqui andando no livro, tá vendo? Por quê? As histórias e os livros são um caminho encantado para conhecer e imaginar o mundo. Então, o livro, realmente, a gente lê o livro, é a arte de a gente também imaginar. Quando a gente está lendo um livro, na realidade, mesmo a gente vendo as imagens antes, mas tem outras coisas da história e a gente fica imaginando como é que era aquele cenário, não é? E a gente vai imaginando, cada pessoa vai imaginando do seu jeito. Imagina, no mesmo teatro, uma contação de história, no mesmo local, e outras pessoas imaginando de outras formas. Então, o interessante é esse, né, da contação de história. Continuando, os escritores e contadores de histórias usam diferentes vozes, objetos, canções e figurinos para narrar. Para contar uma história é preciso conhecer bem os personagens, o enredo, os conflitos, o tempo e o local onde ele acontece.
Isso é verdade. Vou dar um exemplo. Você, quando acontece alguma coisa bem interessante no seu dia, aí você chega em casa, mãe, tem uma coisa muito, muito legal para lhe contar. E começa a rir, porque aconteceu aquela cena. Às vezes dá uma vergonha. Ai, mãe, mas eu comecei a rir, eu fiquei com vergonha, mas aconteceu. E você começa a contar com detalhes, né? Tintim por tintim, porque você vivenciou, você conhece os personagens. Foi com você, mas essa história foi real e aconteceu, né? A mesma coisa, outro exemplo. Quem nunca escutou as histórias da Bíblia? As histórias da Bíblia, né, é muito conhecida, principalmente as do Velho Testamento. A criação do mundo, Adão e Eva, Noé, José, deixa eu ver quem mais. Ai, tem muitas. Daniel na Cova dos Leões. Então, a Bíblia também é um dos livros que existem, né? Que existem várias contações de histórias. Então, quando outra pessoa vai contar a você, e você, já escutei essa história, já sei contar. Aí você conta até do seu jeito, né? Então, é uma maneira porque você está conhecendo os personagens. A gente já sabe que a Bíblia foi feita há muito tempo atrás. Agora, imagina, naquele tempo onde não existia TV, televisão, essas tecnologias que a gente tem, né, celular, internet e tudo mais, a gente não tem a possibilidade, né, de ver a contação de história com exatamente o filme, por exemplo. O filme é um tipo de contação de história, né? Aí, os livros antigamente eram assim, coloridos. Olha, eu trouxe aqui um exemplo da Branca de Neve. Existia livros assim colorido? Acho que não, né? Geralmente os livros eram feitos de pergaminho, aí foram passando o tempo, a capa de couro, o papel dentro não era clarinho, não era branquinho, era mais amarelado, né? Que era o couro de animais, a tinta era diferente e assim por diante. Mas a contação de história, a imaginação era da mesma forma, né? A imaginação ainda fluía. Tanto é que a contação de história já é muito antiga e aqui no nosso livro a gente vai ver isso. Continuando. As histórias podem ser contadas de modo falado ou escrito e apresentam diversas formas e características. Contos de fadas, lendas folclóricas, fábulas, entre outros. Lendas folclóricas, por exemplo, Saci Pererê, né, a mula sem cabeça e assim por diante. A gente fala muito no folclore, na época do folclore, né, quando a gente comemora, né? Outro exemplo, conto de fadas. Acabei de dar um exemplo, né? A Branca de Neve. E existem várias maneiras de contar essa história. Quem nunca viu a Branca de Neve, tanto em livro quanto também por filme. Existem vários tipos de filme da Branca de Neve, né? E o narrador tá lá falando, às vezes, a voz do narrador. Era uma vez, começa e se inicia o filme com a voz de uma pessoa que não é do personagem. E ele tá lá narrando a história. E também, às vezes, a voz é do personagem, mas ele próprio narra a sua história. Acontece também. Continuando. No passado, as pessoas se reuniam ao redor de uma fogueira para ouvir e contar histórias e também contavam por meio de canções, né? Então era muito comum as histórias ser contadas meio cantadas, certo? Tanto é que muitas músicas existe uma história por trás, certo? Também. É muito comum também a gente escutar. Atualmente podemos ler, assistir, ouvir as histórias em diferentes lugares, tanto como livros impressos, tá aqui, ó, que o livro da minha filha, eu peguei esse exemplo, tá vendo? Era uma vez, uma linda e amável, e aqui também tem quebra-cabeça, bem divertido. Aí, esse é o livro impresso, né, que ela tem acesso a ler a história. Aí tem também os livros digitais, que tá lá no celular, no computador, você vai lá, eu amo, eles são chamados de e-books. Eu amo esse tipo de leitura. Pega o celular, tem vários. Você também pode pagar, também tem fazer o pagamento desse tipo de leitura. E essa leitura Tia Ama, eu me acabo, por isso que eu uso o óculos, minha gente, porque eu preciso ler bastante na tela, né? Eu chego a me empolgo. E também existem os áudio-vídeos. Cadê? Deixa eu dar uma olhadinha. Audiolivros. É muito comum para todo mundo, mas é muito bom também para quem é deficiente auditivo, né? Aliás, auditivo não, minha gente, deficiente visual. Eles precisam eles estão ali sem enxergar, né? Então eles escutam a história, eu conferi por causa que eles escutam. Eles escutam a história e começam a imaginar na sua cabeça, de sua forma, igual a gente. Então,
assistindo a filmes, vídeos na internet, peças de teatro e entre outros. Isso é verdade. Uma mesma história pode ser contada de diferentes maneiras e o jeito de ser contado pode torná-la mais ou menos interessante. Tem a mesma história que é contada meio pro lado da comédia, a gente ri, né? Aí tem a mesma história que é contada de forma dramática, tem a mesma história que é contada como se fosse contos de fada. Vou dar outro exemplo aqui, ó. O mesmo exemplo. Branca de Neve e os Sete Anões tem livro, tem desenho, tem no filme, como eu tia já falou. Outro exemplo, Cinderela, tá vendo? Existem vários filmes de Cinderela. Esse é um dos, né? Eu trouxe aqui essa imagem para vocês verem. Então, existem vários tipos de filme que existe a Cinderela moderna, existe a Cinderela, né, de forma contada, com a mesmo enredo, com a mesma história, não muda a história, mas lá tá os personagens totalmente diferentes, né? Então, como o tia estava falando, tem a da Cinderela, né, que tia deu exemplo. Também tem o Homem-Aranha para os meninos. Aí existe o filme do Homem-Aranha de várias maneiras. O Homem-Aranha, na realidade, começou com a história em quadrinhos, né? E ali, da história em quadrinhos, que também é uma maneira de ser contada a história, né? Aí foi para as telinhas. E existem vários tipos de personagens do Homem-Aranha, vários enredos. A história é a mesma, o Homem-Aranha é o mesmo, né? Não muda. Mas aí tem as histórias, não é isso? Então as histórias são contadas de forma diferente. E muitas outras aí que vocês podem ver vários exemplos. Continuando. Tem aí na página 32, exemplo aí, olha, prazer em conhecê-los. Esses dois são dois irmãos, são os irmãos Jacob e o Green, né? O Will alguma coisa Green, foram os responsáveis pelo registro de escrito de diversos contos de história. Olha que interessante. Contadas oralmente por meio da fala. Então, eles contavam as histórias naquela época. E eles são os dois mais conhecidos escritores de histórias do mundo. Entre as histórias registradas dele estão Chapeuzinho Vermelho, Rapunzel, Cinderela e Branca de Neve. O mais velho, que é Jacob Green, nasceu em 1785 e o outro, que é Will alguma coisa, Will Green, nasceu num ano depois, em 1886, certo? E ambos são lá da Alemanha. Olha que legal. Então, olha como é antigo, eles são alemães, né? E eles foram que contaram essas histórias muito famosas, esses contos de fadas famosos que até hoje, ó, existem, né? Aí, para finalizar, vocês estão vendo aí aqui em cima, fazendo artes. E eu não vai fazer esse agora, tá? Porque esse aqui a gente vai fazer na escola. É para fazer junto, como se fosse uma peça de teatro e tudo mais. Então, eu quero que vocês façam isso aqui, ó. Arte em casa. Tá vendo esse espacinho aí da página 33? Olha aí as imagens, para vocês saberem qual é. Tem um barco, né, no alto mar. Tem aqui uma cidade, meio, né, como se tivesse uma bola de fogo ao redor, uma bola com alguma proteção, né? Aí vocês vão imaginar. E aqui também, para finalizar, um bosque com a pessoa lá no final. Faz lembrar até esse bosque João e Maria, Chapeuzinho Vermelho, que foi passear no bosque. Aí vocês imaginam aí. Deixa eu te explicar essa tarefa. Histórias podem ser criadas com base em várias fontes de inspiração. E uma delas é uma imagem. Escolha uma das imagens a seguir para inventar uma narrativa. Você vai inventar a sua história olhando aí as imagens, certo? Invista aí na elaboração de personagens. Essas histórias que vocês vão contar aqui nessas linhas. Quem não, tia, não deva escrever só aqui. Eu vou fazer lá no meu caderno de artes, lá na minha matéria de artes, faz, tá? Aí vocês têm que colocar o nome do personagem, se for 1, 2, 3, uma família, tá bom? Tem que ter o personagem, com o nome e tudo, tá? É bem elaborado. A descrição do local: era uma vez, numa cidade, um pirata que ele era muito famoso em ajudar as pessoas. Ele era muito conhecido como pirata fulano de tal. E ele tinha a sua tripulação. Só que aconteceu um acidente em alto mar. Lá. Olha aí. Aí já tem uma narrativa. E vocês vão criar também, tá bom?
Certo, a descrição do local onde acontece a história, né? E a intuação dos acontecimentos e conflitos da narrativa. Tia, o que é isso? Se é mistério, se é aventura, se é conto de fadas, né? Se é uma comédia. Vejam aí, tá? Se é coisa de herói. Essa cidade aqui, ó, do meio, né? Tem muita. Aqui é como se fosse uma bola de proteção que algum super-herói ali está protegendo aquele local porque está tentando salvar as pessoas. Quem está fora é as pessoas que estão com o Covid-19, coronavírus. Quem está dentro está protegido naquela... eu estou esquecida do nome. Naquela proteção, naquele escudo protetor daquele herói. Então você vai inventar esse herói, o nome desse herói, tá? Ou pode ser um que já existe, mas seria legal vocês criarem aí. E assim por diante, tá bom? Usem a imaginação, arrasem e podem fazer tanto no livro de vocês, se couber, tá ótimo. Se não, faz a historinha lá na matéria de arte, tá bom? Manda pra tia depois. Bom final de semana, meus lindos. Se cuidem e até a próxima aula. Tchau!